Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Boa noite. Que o Senhor esteja todo o tempo em nossas vidas, né? Como o irmãozinho estava falando. Que o Senhor esteja todo o tempo em nossas vidas. Que nós venhamos cada dia mais a estar próximos dEle, buscando a sua face, buscando a comunhão. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, eu estou grata demais por essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu já fazia bastante tempo que, para mim, foi um tempo enorme, que eu não estava mais trazendo uma mensagem, uma palavra. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E sei que o Senhor vai falar grandiosamente conosco, que o Senhor vai continuar falando, né, porque Ele já falou tantas coisas maravilhosas. Ele vai continuar falando e nós vamos continuar ouvindo a sua voz. Quero falar boa noite também para o povo da live, né? Para as pessoas que estão em casa. E desejar que também, assim como nós, sintam a presença do nosso Pai e possam ser grandemente edificados. Eu quero que vocês abram a Bíblia, por favor, no livro de Malaquias 3:18. Malaquias 3:18. Queridos, Deus é bom, hein? Muito bom. Deus é maravilhoso. Amém? Diz assim a palavra: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai querido, Pai santo, te damos graças, ó Pai, glorificamos o Teu nome, porque Tu és soberano sobre as nossas vidas. Queremos Te glorificar e engrandecer, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Tu és Senhor, Tu és absoluto, Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor absoluto. Queremos Te louvar, Senhor, mais uma vez nesta noite. E sabemos, Senhor, que Tu tens grandes bênçãos para as nossas vidas. Te louvamos, Te engrandecemos e exaltamos para todo sempre. Amém. Podem sentar-se, queridos. Com esse versículo que nós lemos, eu gostaria de fazer já um paralelo com, como todo mundo fala, né? A situação que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, e a gente vê que isso verdadeiramente está acontecendo hoje, nos tempos de hoje. Porque, irmãos, a gente verdadeiramente está vendo a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E tudo faz parte, eu creio, num plano maior, superior, que muitas vezes na nossa impotência, na nossa pequenez diante desse Deus tão grande, tão soberano, a gente não consegue analisar, entender e saber as coisas. Quantas pessoas você já ouviu falar, né, nas notícias, pessoas familiares, até mesmo aqueles que estão bem perto da gente, questionando, ou mesmo assim, não entendendo o que está acontecendo. Mas uma coisa a gente pode saber, uma coisa nós precisamos saber e nos lembrar a todo momento: Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que o de repente de Deus é maravilhoso, é extraordinário. E a gente vive hoje a esperança do de repente de Deus. De repente, esse vírus acaba. Muitas vezes essas previsões que estão acontecendo aí não vão se realizar. A gente não sabe, irmãos, a gente não sabe. Na Bíblia tem casos, você viu já, como eu também já vi, que muitas vezes, quando chegou, né, estava acontecendo uma matança, eu não lembro agora o versículo, mas estava tendo, por um pecado que Davi tinha feito, uma situação lá, e Deus tinha permitido uma situação desagradável lá. Ele escolheu ficar nas mãos de Deus e não ficar nas mãos dos inimigos, mas chegou uma hora que Deus, o anjo estava com a espada desembainhada para fazer uma matança terrível, e Deus falou: não chega. De repente aquilo cessou. Então, meus irmãos, nós temos que contar com isso. Nós não sabemos nada, e nós sabemos o quê? Que Deus é soberano, Ele tem todo o poder.
e que Ele é Senhor de tudo. Então nós vamos fazer o quê? Seguir, né? E isso é a diferença que eu estava comentando com vocês. Porque como eu, vocês também devem estar vendo quantas pessoas desiludidas, quantas pessoas em situação assim de, não só de penúria financeira, que está acontecendo muito, a gente sabe que é uma situação muito terrível para alguns, mas espiritualmente. Eu converso com pessoas, eu não saio de casa, mas eu converso bastante, né? Por mensagem, eu mando mensagem, recebo mensagem. E pessoas que estão desesperançadas, desalentadas da vida, não sabem o que fazem. E por quê, irmãos? Por quê? A diferença entre aquele que serve e aquele que não o serve. Porque quem serve a Deus, ele está levando a vida como tem que ser levada, na presença de Deus, em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele está buscando, ele está aprendendo, ele está se preparando para quando acabar essa pandemia. Ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer e não fazia, muitas vezes. Aquilo que ele poderia fazer e não fazia por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de oportunidade. E ele está fazendo agora. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, por quê? Né? Pode ser maravilhoso numa situação dessa. É maravilhoso. Porque, irmãos, o que acontece na nossa vida somos nós que decidimos. O que acontece na nossa vida, nós plantamos, né? E como eu disse, a gente não sabe por quê, a gente sabe que Jesus está voltando, a gente sabe que isso faz parte da situação do mundo, né? Nós sabemos disso. Mas, irmãos, quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas que morreram, que não conheceram a Deus verdadeiramente? Isso é vontade de Deus? Não, eu não creio que seja vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Deus quer que toda alma seja salva. Então, são situações que um dia, talvez, na glória a gente vai ficar sabendo. Mas por enquanto, a gente não vai conseguir saber, né? A não ser que Deus resolva nos falar, nos mostrar. Eu quero então que vocês abram comigo Deuteronômio 28:1, para a gente analisar isso aqui. Deuteronômio 28:1. Diz assim a palavra: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Eu quero ler para vocês na versão da Mensagem. Diz assim, ó: se ouvires atentamente, obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Alguns podem pensar assim: nossa, mas isso, Deuteronômio é lá no começo, é lá há muito tempo, né? Mas eu quero que vocês abram comigo também no livro de João 14. João 14. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Uma outra versão diz:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu quero ler para vocês a versão da Bíblia, a Mensagem. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado, e meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Queridos, a gente analisa essas verdades bíblicas, essas coisas que estão na palavra de Deus, e a gente começa a imaginar o porquê de tantas coisas ruins acontecendo, né? De tantas coisas. E nós podemos ver, irmãos, que apesar de tudo que a gente aprende, apesar de tudo que a gente vive, que a gente vê, Deus, Ele está sempre pronto a nos abençoar. Ele está sempre pronto a manifestar a sua bondade, o seu amor, a sua graça, o seu favor nas nossas vidas. Ele está sempre pronto. A questão é, eu estou pronta para ser abençoada? Eu quero ser abençoada? O quanto eu quero ser abençoada? Essa é a questão. A parte de Deus está consumada. A nossa parte precisa ser aprimorada. A nossa parte precisa ser, até certo ponto, questionada, refletida do que eu quero verdadeiramente para a minha vida. Porque, irmãos, não é da vontade de Deus que o povo de Deus passe por algumas situações que nós estamos passando. Como nós ouvimos naquele cântico que foi cantado no louvor, nós temos um nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Esse nome nos foi dado pela cruz, aquele sacrifício da cruz do Calvário. Nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Cristo, nós somos feitos justiça de Deus, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós não somos comuns, irmãos. Nós somos pessoas que vivem a vida de Cristo. É isso que é para a gente viver. Nós estamos aqui para viver a vida de Cristo. Então, a gente muitas vezes não entende o que acontece, o que é dito no Salmo 91. Por que eu posso dizer, né, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente? Porque eu faço todo esse caminho. Eu estava na cruz com Cristo, eu fui crucificada com Cristo, eu morri com Cristo, eu fui sepultada com Cristo, eu ressurgi com Cristo, eu fui feita nova criatura, tudo aquele que a gente já sabe, tudo aquilo, mas isso precisa estar na minha mente, constantemente, eu não posso me esquecer. Agora, isso é uma coisa fácil? Não, não é fácil, porque qual que é a orientação de Deus, do Senhor Jesus para as nossas vidas? Negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é isso? E siga-me, não é isso que ele disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, isso está fazendo muito crente até desistir da vida de crente. Isso está fazendo pessoas ficarem desestimuladas, sendo que isso é bênção, isso é maravilha, irmãos. Porque a partir disso, eu vou repetir, nós ressuscitamos com Ele. O mesmo Espírito que ressuscitou, que tirou Jesus de entre os mortos, é o mesmo Espírito que deu vida para nós. Uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos feitos nova criatura, nós somos gerados de novo. Nós saímos do reino das trevas e nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós somos tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Ele é um Deus que quer abençoar. E eu, repito, quero ser abençoada. Eu quero me desfazer
de algumas bagagens que eu tenho para que eu possa usufruir disso? Porque, irmãos, o mundo espiritual, ele é maravilhoso, desde que ele seja entendido. Então, se eu sou nova criatura, eu estou sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, eu tenho ciência disso, eu não estou deixando que Satanás roube nada que é meu, eu não estou deixando que Satanás tenha vantagem sobre mim, porque quando eu ressuscitei, Deus me deu o nome sobre todo nome. Esse nome que é para desfazer as obras de Satanás. Não é isso que nós fomos chamados a fazer? A obra de Deus? A Bíblia fala, sede meus imitadores como filhos amados. Nós temos o chamado, irmãos, para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Por quê? Porque nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, que é crer naquele que Ele enviou, e fazermos a obra de Cristo, que é desfazer as obras de Satanás. A igreja não está avançando, irmãos. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E o significado disso é que não é que eu estou aguardando que o diabo venha. Eu preciso estar avançando. Eu preciso derrubar essas portas. Essas portas não podem prevalecer. Eu tenho que usar essa autoridade, esse domínio que me foi dado naquela cruz, para fazer a obra de Deus. Então eu posso descansar no esconderijo do Altíssimo, habitar nesse esconderijo, descansar à sombra do Onipotente. Aí sim, eu estou contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Aí Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu direi, tu és o meu Deus em quem eu confio. E isso, irmãos, traz aquela paz, porque eu entendo qual que é a minha posição. Eu entendo qual a posição que eu devo ocupar nesse reino como embaixadora de Cristo. Nós estamos brincando de crente. Nós estamos brincando, irmãos, de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é muito mais séria do que nós estamos fazendo. Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque nós nos acostumamos. A obra de Deus, irmãos, não é para ser feita dentro da igreja. Eu não estou falando dos colaboradores, eu não estou falando do pastor, dos músicos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da obra de reconciliação, a obra de resgatar almas para o reino de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, nesse mundo, para fazer a obra de Cristo. Qual a obra que Cristo fazia? Ele não disse que nós faríamos obras maiores que as dele? Por quê? Porque hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse poder glorioso, essa força gloriosa que precisa ser entendida. Porque Deus, quando Ele enviou Jesus andava, né? Nós vimos a glória dele nas situações, nós vemos hoje, lemos, sabemos disso, quantas coisas aconteceu naquele tempo e acontece hoje, e nós vimos isso, nós sabemos disso. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus foi para os lugares celestiais, enviou o Consolador, enviou o seu Espírito, para que, como Ele era com os discípulos, o Espírito seja conosco. E nós estamos numa situação ainda mais privilegiada, Ele está dentro de nós. Agora, qual que é o nosso problema? O nosso problema, irmãos, é que nós temos a nossa justiça própria. Nós queremos, nós resolvermos por nós. E não é isso que é para ser feito. Nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Nós temos a mente de Cristo. Isso é poderoso, é glorioso. Só isso já seria fato para a gente viver glorificando, celebrando, porque só isso, irmãos, é poderoso, é glorioso. Mas não, a gente não quer deixar as coisas que nós gostamos. Nós não queremos, irmãos, admitir, nós não queremos aceitar que a nossa vida não é nossa. A vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu tenho que negar a minha carne, eu preciso negar a minha carne para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita e agradável. E nós ficamos felizes quando a gente cita isso, né? Quando a gente sabe, quando a gente lembra disso.
A obra de Deus é ótima, é maravilhosa, e nós sabemos disso. A obra de Deus, a vontade de Deus é boa. Claro que ela é boa. Nós sabemos que Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Ele é maravilhoso. A obra dele é boa, é perfeita. Está consumada. É perfeição do começo ao fim. A obra, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Tem gente que não acha, irmãos. Infelizmente tem crente que não acha que a obra de Deus é agradável. Por quê? Porque a obra de Deus fala que você tem que se santificar. Nós temos que nos santificar. E muitas vezes eu prefiro fazer algumas coisinhas que não são tão santas, e eu esqueço que a obra de Deus é agradável. Por quê? Porque se eu me privar daquilo que a minha carne quer, o Senhor vai poder fazer grandes coisas na minha vida. E na vida da minha família. E onde eu estiver e por onde eu passar. Agora, irmãos, é difícil para algumas pessoas atingir aquilo que o Senhor quer. A plenitude de Cristo. A estatura do varão perfeito. E tem possibilidade? Tem, claro que tem. Nós já aceitamos Jesus, levantamos nossas mãos, somos salvos, vamos para o céu. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa. Nós conhecemos aquela parábola do rico e do Lázaro. Vocês estão lembrados daquela parábola? O que acontecia? O rico abastado tinha tudo, casa boa, comida boa, fartura. E o Lázaro era um pobre, era um mendigo cheio de chagas, que os animais lambiam no portão da casa do rico. Morreu o rico e morreu o Lázaro. Foram o Lázaro para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Agora me fala uma coisa, irmãos. Me fala uma coisa. O Lázaro, que vivia nessa terra, cheio de chagas, doente, sujo, mendigando, passando necessidade, sendo lambido por cães, ele era filho de Deus. Gente, tem gente hoje aqui na terra como Lázaro, mendigando, cheio de chagas, doente, não só fisicamente, espiritualmente, e quando morrer vai para o céu, mas não desfrutou a vida abundante que Jesus veio trazer para nós nesta terra. Aleluia, irmãos. Nesta terra é a vida abundante. Ah, irmã, mas eu estou muito bem como eu estou. Eu tenho dinheiro razoável, minha casa é razoável, eu estou bem como eu estou. Irmãos, nós precisamos deixar de ser egoístas. Se você tem sobejando, divida. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter abundância para você poder ajudar aqueles que não têm. Nós precisamos disso. A Bíblia fala, irmãos, que a melhor coisa é dar do que receber. Isso é a orientação de Deus. Mas nós só conseguimos isso, irmãos, pelo poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Com o Espírito Santo totalmente Senhor em nossas vidas. Com a nossa total dependência dEle, né? E, irmãos, nós sabemos que nós somos abençoados, né? Como eu já tinha dito, nós somos abençoados. Mas eu quero ser abençoada. Eu estou esperando a bênção. Eu estou indo atrás da bênção. O que eu estou fazendo para receber essa bênção? Porque, irmãos, nós sabemos que nós temos a herança, né? A herança é nossa. Mas se nós não tomarmos posse da herança, irmãos, nós vamos morrer, vamos para o céu, e o ímpio vai gozar daquilo que é para o Filho de Deus. Isso não é vantagem, não agrada a Deus. A Bíblia fala que louvado seja o Senhor na prosperidade dos seus filhos. E todas as áreas, irmãos, não estou falando financeiramente só não, estou falando também. Mas não é só isso não, é espiritualmente, é no amor, é na alegria, é na paz, na saúde. Irmãos, a gente está vendo filhos de Deus, gente que já ouviram 1000 vezes que a nossa boca planta aquilo que nós precisamos, como também planta aquilo que vai destruir, trazer destruição. A gente conversa com pessoas, irmãos,
que toda semana ela tem uma enfermidade, ela nunca te fala: nossa, irmã, estou com dor, mas eu já orei, o Senhor já está na minha causa e eu estou curada pelas feridas de Jesus. Eu creio nisso e estou buscando a minha cura. Porque, irmãos, a nossa cura nós já recebemos. Quem crê que já recebeu a cura? Nós já recebemos a cura. Então o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós temos que ser pessoas curadas, cuidando da nossa cura. Nós não temos que estar correndo atrás de ser curada. Nós temos que cuidar disso e proteger tudo aquilo que nós temos. Não só cura, né? Tudo que nós temos, que nós sabemos que foi dado por Deus. Eu preciso aprender a tomar posse. Eu preciso aprender a viver a vida de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, como eu estava dizendo, nós somos bênção. Bênção, irmão, o significado de bênção é que nós somos chamados para prosperar. Nós somos chamados, autorizados a prosperar, pela glória de Deus. Então, se você está autorizado a prosperar, por que não prospera? Não, irmã, eu estou prosperando, glória a Deus, maravilha, maravilha. Agora, se você está prosperando, ótimo, Deus está muito feliz. Ensine o seu irmão a prosperar. Ensine o seu vizinho, o seu colega de escola. Ensine as pessoas a prosperar. Falando a palavra, ensinando como tem que ser. Porque, irmãos, isso é uma decisão. Não basta dizer, eu quero ser abençoado. Não adianta só dizer, nós temos que praticar. Nós temos que fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. E isso vai fazer com que a gente flua, que a gente avance, com que a gente adquira coisas que vão ser muito boas para nós e para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Porque no reino de Deus, irmãos, entre outras coisas, nós temos bênçãos e mandamentos. Não é isso? Como nós lemos lá em João, os mandamentos do Senhor é para serem guardados. Os mandamentos do Senhor não é sugestão, irmãos. Tem crente que pensa que é sugestão. Ele não está sugerindo. Amém? Não está sugerindo, ele está mandando. É mandando. Se ele fala para você, você não pode murmurar. Eu sempre brinco com as meninas. Às vezes eu falo alguma coisa, eu já lembro na hora e falo para eles, não estou murmurando, só estou comentando, hein? Por quê, irmãos? Isso está na minha mente. Eu não vou mais ser murmuradora. Porque é mandamento. Não podemos murmurar. Entre outros, né? Entre outros. A gente sabe que as coisas do Senhor não são brincadeira. Mas nós estamos levando como se fosse brincadeira. E com isso, irmãos, nós estamos perdendo as bênçãos. São nossas e nós não podemos acessar. É como se você tivesse uma conta no banco cheia de dinheiro, com muitos bens lá para você usufruir, e você estivesse com o cartão quebrado. Quebrou o cartão, sentou em cima. Enquanto você não tirar um outro cartão, se você fez isso, irmãos, no final de semana, você está enrolado. Daí você tem que esperar segunda-feira e depois solicitar esse cartão e ainda esperar esse cartão ficar pronto. É a mesma coisa. Nós precisamos caminhar por fé. Quantas vezes nós ouvimos isso? Que nós precisamos caminhar por fé. E para isso, irmãos, nós precisamos aprender como fazer. Porque o mandamento do Senhor, as bênçãos do Senhor, as coisas do Senhor só são discernidas espiritualmente. Você tem que entender pelo Espírito, não é no natural. Não é isso? A gente não entende as coisas de Deus pelos nossos sentidos. Por aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. O crente está sendo derrotado por sentimentos. Não é assim que nós vencemos. Nós temos que vencer, irmãos, por fé. Eu creio. Porque, irmãos, outra coisa que a gente já sabe, quantas vezes nós ouvimos isso, que as coisas de Deus, elas são sobrenaturais, elas são por fé, e nós não sabemos caminhar por fé. Por quê? Porque não aprendemos, não vamos atrás. É muito mais fácil, ao invés de eu pegar um livro, ou a Bíblia, ou uma pregação e ler, ficar no WhatsApp. Daí você pode falar, mas eu não acredito. Acredite. Eu conheço pessoas que elas preferem ficar no WhatsApp
sem nada acrescentando na vida, do que ela pegar. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, se eu pegar um livro, eu leio uma página e desisto. Opção, escolha. Porque se você quiser mesmo, você vai fazer. A pessoa, irmãos, um exemplo. Se você tiver uma enfermidade que você vai precisar exercitar todo dia o seu joelho, se você tiver a cabeça boa, você vai exercitar todo dia o seu joelho. Ou qualquer outra parte, qualquer outro membro, que se você não fizer, vai atrofiar. Você vai, gostando ou não gostando, você vai fazer. E por que que o crente acha que ele só vai fazer aquilo que ele quer? Ele só vai orar se ele quiser. Ah, eu não quero, não gosto de orar, não vou orar. Não é escolha, não é escolha. Você precisa orar. Então, irmãos, não precisa ninguém levantar a mão. Eu só vou falar o seguinte: quem não tem o hábito de orar, não está seguindo os mandamentos. Está errando o alvo. Está pecando. Ah, mas a vida é minha. Eu oro se eu quiser, sim. Você ora se você quiser. Mas se você é crente, se você aceitou o Senhor, você está pecando. É mandamento. Orai sem cessar. É mandamento. Não é escolha sua. Não é quando você quiser. Não é quando dá. É mandamento. Isso faz, irmãos, bem pra gente. Não é que Deus manda você orar, ou ler a Bíblia, ou aprender, meditar. Não é porque Ele manda, porque Ele é arbitrário. Não, eu quero que você faça. Não, é para nós. Ele não precisa das nossas orações. Ele não precisa que a gente leia a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, é Ele. Ele sabe o que está escrito. Nós precisamos saber. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Isso, irmãos, é primordial. Isso é o ponto base, é fundamento da nossa fé. Conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. E isso faz com que a gente, muitas vezes, tenha vontade de desistir. Tem gente que tem, irmãos. Tem gente que tem vontade de desistir. Tem mulher, irmãos, que eu conheço, que ela não quer fazer nada nessa quarentena. Ela quer ficar em casa fazendo crochê. Só. Eu passo uma mensagem para ela, ela não assiste, ela não ouve. Ai, não deu tempo. Sendo que ela poderia ouvir a mensagem fazendo crochê. Ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer, porque vai ter uma situação, um casamento, e eu tenho bastante coisa para fazer. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, irmãos, quando você guarda a palavra de Deus escondida lá no coração, como a Bíblia diz, você tem o desejo de agradar ao Senhor. Você tem o desejo de fazer a vontade dEle. Você tem o desejo de avançar. Eu sei, é lógico, a gente vê isso, é normal. Normal não, acontece. Tem pessoas que não vão mesmo, nem empurradas. Tem pessoas que não querem mesmo. Mas agora você, irmão, se for só por desatenção, se for só porque você não está se atentando, preste atenção, aproveite, estude, medite, aprenda, porque, irmãos, o crente está, como eu vou dizer, ele está entristecendo o Espírito Santo, a forma mais branda que tem, porque, irmãos, nós estamos curados pelas feridas de Jesus. E nós estamos confessando todo dia doença. Quando você está plantando doença, você vai colher doença. Por que o crente faz isso? Por quê, irmãos? Sendo que todo mundo já sabe que a nossa língua é a pena de um destro escritor. Nós estamos construindo a nossa vida. Nós estamos escrevendo a nossa história. A nossa história é linda, é maravilhosa. O dedo de Deus, tem até uma música aí, escreveu a nossa história. Mas eu posso frustrar esse plano. A Bíblia diz, os planos de Deus não podem ser frustrados por Ele. Porque Ele não volta atrás. O que Ele falou, está falado. Nós podemos frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Então, queridos,
Vamos ficar mais atentos, né? Vamos refletir, vamos analisar a nossa vida. Vamos, se você, irmãos, se você não tem, não, eu não gosto de ler mesmo, irmã, eu não pego nenhum livro, eu não tenho nenhum livro, eu não vou ler. Mas por que, se eu tenho a Bíblia, por que eu tenho que ler um livro? Porque os livros são ótimos. Eu, graças a Deus, sempre gostei de ler, desde menino. Talvez por isso seja fácil para mim falar isso, né? Para eu falar para vocês que devem ler. Porque eu sempre gostei de ler. É maravilhoso, eu amo ler. Agora, se você não gosta de ler, irmãos, coloque isso como meta na sua vida. Coloca como meta. Pede a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não gosto de ler. Eu não leio. Se você não gosta de ler, não lê nem a Bíblia. Espírito Santo, eu não gosto de ler. Eu não gosto de aprender. Eu não quero ouvir nada. Me ajuda. Porque eu sei que sem isso, eu não vou avançar. Coloca isso como meta, então. Agora, só que tem uma coisa, irmãos. Você pode, eu vou falar uma coisa para você, que você talvez até não vá gostar. Mas eu tenho que falar, veio a minha cara agora, eu acho que é uma inspiração do Espírito Santo. Se você não gosta de nada das coisas de Deus, você pode parar de pedir. Deus é misericordioso, Ele é bom o tempo todo, mas os seus desejos não vão se realizar. Ah, irmã, você fala isso porque você não conhece a minha vida. Eu tenho o carro dos meus sonhos. Eu tenho a cama que eu queria. Uma cama linda, maravilhosa, que eu queria e eu já comprei. Irmãos, isso daí não é bênção não, isso é fruto. Isso é fruto do trabalho das suas mãos. Qualquer um pode ter o carro dos sonhos, o carro 0 quilômetro, comprar a cama que quiser, o sapato que quiser, andar bem vestido, o óculos de marca. Qualquer um pode comprar. Isso daí... As bênçãos do Senhor estão no mundo. É para o ímpio e para o justo e para o injusto, como nós lemos lá. Agora, todos verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E nós precisamos atentar para isso, ficarmos bem espertos, irmãos. Porque senão, a carruagem passa, né? Como eu digo para os meus netos. A carruagem passa e você perde. Não, mas eu não perco, porque eu sou salva. Glória a Deus. Nos vemos na glória. Só que em situações diferentes. Eu não quero, irmãos, ser como Lázaro. Eu não quero. Eu quero ser como o povo de Deus que foi abençoado e recebeu a bênção. Nós estamos autorizados a prosperar. Nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Uma coisa que eu anotei aqui, vou falar rapidinho, irmãos. Do porquê acontece isso que eu estava falando com vocês. É porque nós vivemos a vida achando que a gente sabe, achando que a gente conhece. E tem duas situações na vida do povo, da igreja de Deus, que são quase iguais. Você já ouviu falar muito isso? Nós temos o assentimento mental. Assentimento significa concordância. Você concorda na sua mente. Assentimento mental. Você concorda na sua mente que Deus é bom, que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus liberta. Você sabe isso na sua mente, mas você não pode viver pela fé da sua mente. Você tem que viver pela fé do seu coração. A fé do tipo de Deus, que fala e acontece. Nós precisamos crescer nesse patamar, irmãos. Nós precisamos crescer na fé do tipo de Deus. É orientação bíblica. Eu não vou nem abrir lá, mas todo mundo sabe. A fé do tipo de Deus que faz e acontece. É a fé que nós precisamos praticar e caminhar sobrenaturalmente. Não é nossa capacidade, é o Espírito Santo nos ajudando e nos levantando. Então, queridos, eu vou ler rapidamente com vocês, para encerrar, no livro de Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são
visíveis. Ó, aqui falou que a fé é a convicção de fatos. Convicção, irmão, significa certeza. É a certeza. Você tem que ter a certeza obtida por fatos ou por razões que não são visíveis, que não existem, que não estão aí, mas que não deixam dúvidas. É o firme fundamento. Eu vou ler com vocês a versão da Bíblia, a Mensagem. Fé é o fato essencial da existência e que esta confiança em Deus, essa fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que andamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, temos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Amém, queridos? Aleluia! Então, isso, irmãos, é para refletirmos, é para pensarmos, é para que nós analisemos as nossas vidas. Onde eu estou, onde eu quero chegar. O que eu faço para chegar e quando eu vou chegar. Depende só de nós. Depende daquilo que queremos e daquilo que nós estamos fazendo. Então, queridos, que o Senhor continue falando com vocês, que vocês continuem me amando, como diz o pastor, porque as coisas de Deus, irmãos, não podem mais ser brincadeira. Como já foi dito, Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos, porque o Senhor, Ele continua sendo maravilhoso, Ele continua nos amando, mas tem que ser recíproco esse amor, ok? Deixa eu só fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te louvo, te glorifico, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Pai querido, pois Pai Santo, que cada um dos meus irmãos, ó Pai, entenda aquilo que o Espírito Santo quis passar através da minha vida. Tu és maravilhoso, Tu és santíssimo, Senhor. Estamos aqui para aprender, Senhor, e viver uma vida de acordo com a Tua vontade, pela fé, Senhor, vivendo o sobrenatural, para que o Seu nome possa ser glorificado e engrandecido. Que toda a bênção, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas, chegue aos nossos corações, aos nossos lares, à nossa família, que nós possamos viver a vida abundante que Jesus veio trazer. Nós temos, Senhor, todo o suprimento, toda a provisão que vem do alto, Senhor, para que isso se realize. Pai querido, Pai Santo, te louvamos de todo o nosso coração e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero estar Glória a Deus, em tua queridos. presença, nem que seja a última